Olá, bom, hoje vim então fazer a resenha do resultado do Você Decide número 2, que foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro aqui, ele já foi lido por mim, se eu não me engano eu fiz algum comentário breve sobre ele. Eu vou procurar o vídeo e vou deixar lá embaixo, mas faz muito tempo. Eu falei dele dentre outros livros, então eu nunca fiz um vídeo só pra ele. É um livro fantástico. Muito obrigada, Felipe, porque você me deu a oportunidade de reler este livro incrível e vir aqui contar pra vocês do que ele se trata. Esse livro aqui é o filho único da Harper Lee e ela foi a melhor amiga do Capote. Capote era um grande escritor da década de 50, 60. Ele é mundialmente conhecido como o cara que introduziu o jornalismo na literatura, principalmente pelo livro A Sangue Frio, que é um dos meus livros preferidos da vida. Esse aqui também é um deles. Só que na época em que esse livro aqui foi lançado, né, que era a mesma época em que o Capote estava ali em ação ainda, esse livro aqui foi muito mais famoso do que toda a obra do Capote. Então imagino que deva ter rolado ali um ciúminho entre eles, mas vamos lá. Este livro é considerado um clássico da literatura americana, as crianças leem esse livro na escola, obrigatoriamente. E é um livro incrível, vamos começar a falar dele. Bom, o título original desse livro é To Kill a Mockingbird, que traduzindo toscamente seria algo como Como Matar um Mockingbird. E que fique bem claro que Mockingbirds não existem no Brasil. Nesse livro aqui, numa passagem breve em que eles mencionam esse pássaro, é chamado de cotovia, mas tem uma notinha no rodapé dizendo que Mockingbirds não existem aqui, enfim, sei lá, por algum motivo toda vez que alguém fala em cotovia eu me lembro de Romeu e Julieta. De qualquer forma, este é um livro sobre o amadurecimento de crianças, né, e como é crescer e coisas do tipo. É o que eles chamam lá fora de coming of age. Eu não sei se a gente tem um termo pra isso em português. Também é um livro sobre confrontamento das injustiças. Você tá vendo que tem uma coisa errada acontecendo, você vai lá e faz alguma coisa a respeito. É sobre isso esse livro também. E também sobre como manter a esperança no meio de grandes conflitos. Bom, esse livro é basicamente dividido em duas partes. A primeira parte cuida totalmente da infância dessa menina, a Scout. Ela tem 6 anos de idade, tem um irmão mais velho de 10 anos, que é o Jam, e nesse verão em que esse livro começa, né, a história desse livro começa, um menino novo vem morar na vizinhança, que é o Deal, e eles acabam automaticamente virando amigos, né, os três, e aprontam altas aventuras em Maycomb. Maycomb é a cidadezinha em que se passa a história. É importante saber que Maycomb é uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos, um dos lugares mais racistas historicamente, e, enfim, isso é importante, vocês vão entender porque isso é importante mais pra frente. Outra coisa que faltou falar também é que a Harper Lee colocou muito de sua biografia nessa história aqui, é meio que uma autobiografia mesmo. E o Deal, o menininho Deal da história é praticamente o Capote. E o pai dela realmente foi um grande advogado, o tal do Atticus, o pai da menininha aqui na história. Mas daqui a pouco eu falo do Atticus. Então, a primeira parte do livro, estamos cuidando ali dessas crianças. Uma das grandes diversões delas é infernizar um vizinho muito recluso que mora numa casa estranha, então eles acham que é um louco, um maníaco, eles começam a inventar 1000 histórias a respeito desse cara, e eles fazem apostas do tipo, vamos ver quem consegue correr até lá e encostar na casa, sabe, coisas desse tipo. Aí um belo dia eles fazem isso, o irmão mais velho, né, resolve ir lá encostar na casa, né, aposta alguma coisa ali com eles, só que quando ele tá se aproximando da casa, alguém atira da janela, que é o irmão mais velho do louco, né, do maluco que mora na casa, né. E aí eles saem correndo, e aí o menininho prende o macacão que ele tava usando numa árvore. Então ele tira o macacão e sai correndo, que nem um louco, enfim, pra fugir, né, da casa. Só que aí no dia seguinte ele volta pra buscar o macacão, e o macacão tá lá, dobradinho, costurado. Ele acha aquilo estranho, mas leva o macacão pra casa. A partir disso, eles começam a receber presentes. O tempo todo, eles começam a encontrar presentes, assim, em buracos de árvores e tal. E eles não fazem ideia do que acontece. E a vidinha corre muito pacífica em Maycomb até que acontece um estupro. Uma família de brancos muito pobre, tem a pessoa mais nova, né, a filha, né, dessa família é estuprada, teoricamente por um dos negros. Estamos falando aqui da década de 30. Então esse negro, que é o Tom Robinson, vai pra cadeia, tá lá aguardando julgamento por esse crime, que conforme você vai avançando na história, você vai percebendo que ele não cometeu esse crime. Só que a população inteira da cidade está contra ele. Quem é que vai ser o advogado dele lá no julgamento? O pai da Scout, o pai da menininha, que é o Atticus.
O Atticus é a figura mais correta aqui, né? Uma figura paterna forte, a mãe das crianças é falecida, então ele cuida dos 2 filhos com a ajuda de governantas e o pessoal que ajuda em casa também. Eles não são ricos, mas eles têm uma vida muito boa nessa cidadezinha. E a população inteira se volta contra eles a partir do momento em que esse pai, essa figura que todo mundo tem como o cara mais bacana da cidade, resolve ir até lá defender esse negro. E aí nós chegamos à segunda parte da história, que é o julgamento, né, do Tom Robinson. 3 anos se passam, né, ao longo dessa história. E as crianças vão amadurecendo conforme esse tempo vai passando. Eles vão vendo o pai, né, passar por tudo aquilo para defender alguém numa causa em que ele acha muito justa e que realmente... Já falei pra vocês que aos poucos a gente vai descobrindo que o negro realmente não tinha como ele ter cometido aquele crime. Faltou falar que no início dessa história, né, naquela primeira metade, ficam bem claros algumas linhas tênues, né, que dividem, por exemplo, os ricos dos pobres nessa cidadezinha, os brancos dos negros. E tem também uma coisa assim dos moradores antigos dessa cidade acharem que eles têm mais direitos, mais voz do que os moradores que acabaram de chegar. Então tem essa linha também entre os antigos moradores e os recém-chegados, digamos assim. A segunda parte do livro é mais ou menos sobre o que acontece quando inocentes entram em contato com pessoas más. É na segunda parte do livro que se encontram os grandes conflitos e nesse momento eu vou pedir pra você aí que tem alguma intenção de ler esse livro, dar uma pausa, pular. Eu vou colocar direitinho quanto tempo vocês devem pular do vídeo, porque eu acho que eu vou dar spoiler aqui. Eu quero dizer quais são os conflitos que acontecem na segunda parte do livro. Então vamos aos conflitos da segunda parte. Tem os conflitos internos do Jem, né, que é o irmão mais novo. Então 3 anos se passam, ele já tá ali com 13 anos, né, já é um adolescente, todo, enfim, em formação, no meio daquilo tudo que tá acontecendo com o pai dele, com a cidade dele. Tem as ameaças que o Atticus está sofrendo de toda a população, uma vez que ele não ouve ninguém, ele quer realmente ali fazer o trabalho dele, fazer o que ele acha correto, ponto final. Na verdade ele ouve, mas ele tenta, né, racionalizar a coisa com as pessoas e as pessoas simplesmente não aceitam. Os problemas que a pequenininha Scout sofre na escola também, ela sofre bullying praticamente, né, por causa desse pai defendendo esse negro. E ela é bem maluquinha, assim, ela bate, briga com os meninos, é até engraçado nesses momentos no livro. E na segunda parte do livro ela sofre um atentado também, tentam matar a coitadinha da Scout. As tentativas de linchamento do Tom Robinson também, e o que acontece com ele, isso realmente eu não vou contar agora, porque vai que alguém insistiu em assistir essa parte do vídeo. Mas acontece uma coisa terrível com o Tom Robinson, quando a gente acha que as coisas vão se resolver lá. Mas depois de passar toda essa tempestade, a parte final do livro é sobre esperança. Acontecem umas coisas muito bacanas no final desse livro, que é assim, um abrir de olhos para a população e para essa família, né, que sofreu tanto na segunda parte da história. E é nessa última parte do livro que a gente entende, né, como é que as figuras do Boo, né, que é aquele maluco que as crianças perturbam na primeira metade do livro, e do Tom Robinson se confundem com a do Mockingbird. E aí deixa eu falar um pouquinho sobre esses dois personagens, porque eles são bem importantes. Então vamos lembrar, o Boo Radley é o maluco que as crianças perturbam no início da história, e o Tom Robinson é o negro acusado injustamente de ter estuprado uma branca, certo? O que acontece com esses dois personagens? Eles são os personagens mais importantes da história, apesar de eles não serem os principais. Existe uma coisa de subtexto e contraste rolando o tempo todo a respeito desses dois personagens aqui. Apesar deles não se conhecerem, eles não têm conexão nenhuma entre eles. Bom, sobre o subtexto, né? Os dois são pessoas inocentes, incompreendidas pela sociedade e que sofrem na pele o preconceito todo dessa cidade simplesmente por serem compreendidos. Então, por exemplo, no início da história você tem incompreensão das crianças, né? Elas não entendem por que existe essa pessoa que é maluca, que não sai de casa nunca. Eles ficam lá criando 1000 histórias a respeito desse personagem e chegam a ter muito medo dele. E é mais ou menos o que acontece com a população inteira dessa cidade com relação ao Tom Robinson. Só que aqui o problema maior, eles nem tentam compreender, né? As crianças ficam lá, né, especulando pra saber o que aconteceu com aquela pessoa, não. E enquanto que com o negro, não. Simplesmente, foi ele mesmo, vamos linchar, mata, tchau. Eles simplesmente não querem saber da incerteza se esse cara estuprou ou não aquela mulher. Com relação ao contraste, esses dois personagens têm tudo pra ser os grandes vilões da história. Mas eles não são, eles acabam sendo, na verdade, o símbolo da bondade humana.
Enquanto que a população e as crianças, né, no primeiro momento, no início do livro, são os grandes vilões. Não deixam o cara em paz lá na casa dele, e a população tá lá querendo ver o oco do Tom Robinson. Quem for se aventurar a ler esse livro vai ver que tem muita coisa de crueldade nessa população dessa cidadezinha. E que essa cidadezinha, de repente, simboliza todas as cidades. Bom, falando do simbolismo do Mockingbird. Lendo esse livro, a gente percebe que a Harper Lee ela tem uma visão de pessoas, né, dos seres humanos, que é mais ou menos... é o seguinte, é muito fácil você detestar, odiar uma pessoa por N motivos. Sejam eles conflitos raciais ou diferença de gostos, enfim, é muito fácil você detestar uma outra pessoa. Mas o Mockingbird, olha que fofura! O Mockingbird representa tudo de lindo e fofo no mundo. Esse símbolo que ela escolheu para representar a pureza desses dois personagens, do Boo e do Tom, mexe um pouco com o emocional da pessoa que entra em contato com esse livro. É muito bonito. E aí você entende o título em inglês, né? O Sol é para Todos é um bom título em português também. Mas eu não quero dar spoiler e você tem que ler até o final para ver o que vai acontecer com Tom Robinson. O tema principal da história é, para variar, a luta entre o bem e o mal. Os personagens são tridimensionais nessa história, eles não são monoqueístas, mais uma vez. Eles não são totalmente bons, eles têm ali um ladozinho diabinho também. E o grande personagem, né, com essa dupla face é o próprio Atticus, né, que ele é um cara que ele deixa bem claro que ele conhece o lado do negro da força. Ele é o personagem que melhor simboliza o resultado possível dessa luta, né, entre o bem e o mal. Uma vez que ele é lá o grande advogado que já entrou em contato com 1001 casos e que deixa claro em diversas partes aqui da história que ele conhece o mal, que ele compreende o mal, mas mesmo assim ele nunca perde a fé na humanidade. Bom, para encerrar, este livro aqui é muitas coisas então, mas ele é no início um livro sobre crianças contado por uma criança. A narradora é a Scout, essa menininha de 6 anos que termina a história aos 9. É um livro sobre a vida numa cidadezinha teoricamente pacata, mas se você olhar de novo, se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai ver falhas terríveis nessas cidadezinhas pequenas do interior. E lembra que essa cidadezinha simboliza todas as cidades do mundo. E é também um livro sobre um julgamento de um inocente, que fique bem claro. É também um livro sobre preconceito, sobre racismo, sobre injustiça, mas ele não é só isso, ele é um livro sobre como superar esse racismo, esse preconceito, essa injustiça. Segundo a autora, né, quando você chega ali no final do livro, e vamos fazer um outro momento spoiler aqui, né? Apesar de ser uma coisa subjetiva, né, cada um vai tirar para si o que bem entendeu, eu estou falando do que eu entendi do livro, mas a impressão que eu tive ao término da leitura desse livro das outras vezes, e dessa vez aqui eu confirmei de novo, é que a autora acha que essa superação da injustiça, do preconceito, do racismo não se dá pela lei, por obrigação, pelo sistema judiciário, não é nada disso. Ela acha que a solução é uma coisa meio Beatles, assim, né? All you need is love, mas ela diz assim que é através da inocência e da bondade pura e simples. Tem uma cena fantástica nesse livro, que é a minha cena preferida, eu sempre choro durante o julgamento já, o bicho tá pegando. É assim, o pior momento ali daquela família, sofrendo todo tipo de preconceito porque eles estão lá ajudando esse negro. E um dos moradores fala um monte de bobagem ali, que ele acha que deve acontecer. Ele tá lá liderando uma horda que quer linchar, né, o Tom Robinson. E aí a Scout aparece, essa menininha de 9 anos de idade, e chama a atenção dele de qualquer jeito lá e fala assim, olha, eu frequento a escola com o seu filho, sabe? Tipo, para de fazer o que você tá fazendo com a minha família, sabe? É muito bonitinho. E a partir desse momento, assim, você vê que há uma mudança na população, uma mudança pequena, gradativa, mas é um momento chave, assim. Essa cena é muito bonita, me arrepio só de lembrar, sei lá, eu sempre choro nesse momento. E no fim de tudo, este aqui também é um livro sobre manter a esperança apesar de tudo. Esse livro é incrível, quem nunca leu precisa ler. Tem um filme fantástico também com Gregory Peck. O Gregory Peck faz o Atticus. Gregory Peck é um dos meus autores preferidos. O filme é bem fiel ao livro. Ele deve ter uma duração de umas 2 horas, mais ou menos. Tem uma trilha sonora muito bonita. É um filme antigão, preto e branco, que vale muito a pena ser visto. E é isso então, fica a dica desse livro incrível e do filme excelente. Ah, então, algumas pessoas ficaram bravas comigo porque
o random.org escolheu pra mim um livro que eu já tinha lido e já tinha feito um comentário breve em algum outro vídeo. Gente, é o seguinte, eu não vou descartar livros que eu já li, se eles não tiverem um vídeo próprio aqui. Lógico que eu não vou reler e fazer vídeo de novo de livros que já tem suas devidas resenhas aqui no canal, certo? E fala a verdade, esse livro aqui merecia um vídeo só pra ele. Beijo pra todo mundo, até mais.